A gente ouve falar, principalmente na igreja, no meio dos crentes, que a ansiedade é falta de fé. Eu não sei muito se isso faz sentido. Eu acredito que não, porque a palavra me diz que não. Mas você, o que que você acha, baseado na Bíblia, baseado na ciência, ansiedade é falta de fé? Então vamos pensar o seguinte, olha só, presta atenção num dado da OMS. Tem um dado aqui de 350 milhões de pessoas, ou seja, cerca de 5% da população mundial sofre de depressão. Então pensa que na possibilidade dessas 350 milhões de pessoas estar entre elas pastores, esposas de pastores, obreiros, membros de uma igreja ou de determinadas religiões, sejam elas quais forem. Então quer dizer, só no Brasil, 12 milhões de brasileiros, 6% dos brasileiros têm depressão. Meu Deus, já bugou minha mente. Foi muito número, meu filho. É muita gente, cara. Ó, não é só no Brasil, a gente tem Estados Unidos, tem França, tem Itália, tem Japão, e cada um deles tem o seu percentual, que eu não vou ficar falando de percentual aqui, que isso aqui não é estatística do IBGE, nem de Quer dizer, OMS. mas peraí, você acabou de me falar que essa galera aí tem depressão, então quer dizer que a ansiedade e a depressão andam juntas? Então, vamos entender isso aqui. A depressão e a ansiedade, elas estão diretamente ligadas e elas podem ser facilmente confundidas por causa dos sintomas delas. Então, por exemplo, você provavelmente já teve uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela é algo normal, acontece com a gente. Nós temos crises de ansiedade. O problema é quando isso se torna excessivo, que aí a consequência pode se tornar uma depressão. Você já teve? Claro que já. Teve uma época que... Você lembra disso? Eu nunca tinha viajado de avião. E aí... Ah, meu Deus. E aí é o seguinte, eu comecei a namorar essa menina, ela morava aqui em São Paulo e eu morava no Rio Grande do Sul. E aí aconteceu que... Meu olho já tá tendo crise de ansiedade. Tá tremendo. Aconteceu que eu tive que vir pra cá pra poder pedir ela em namoro pro pai. E aí, quando começou a possibilidade de eu vir pra cá, antes mesmo de eu vir pra cá, eu já comecei a sofrer. Mas você nunca tinha viajado de avião, não tinha conhecido o mundo. Aí que tá. Não conhecia uma menina tão bonita na vida. Ah, então a ansiedade era porque ela era muito bonita, né? Glória a Deus. Com certeza. Mas assim, além de ela ser muito bonita e eu ficar ansioso pra poder encontrá-la diante de tanta beleza, Bota aí na... eu também comecei a projetar na minha cabeça situações que a gente vê na televisão, que a gente vê em filme, de quê? Avião caindo. Misericórdia. Então, era algo real? Não, porque eu não estava dentro de um avião. Mas na minha cabeça, na minha mente, eu estava. Então, a ansiedade nada mais é do que uma projeção, uma distorção da realidade. De algo que ainda não aconteceu, mas que eu estou enxergando como se estivesse acontecendo. E aí começa todo o sistema reativo do seu corpo. Por quê? No momento que você começa a projetar as coisas na sua cabeça, você começa a gerar estímulos. E esses estímulos fazem com que o seu corpo comece a produzir hormônios e começa a reagir, como, por exemplo, produção de adrenalina, e você começa a ter todos os sintomas de ansiedade, mesmo não estando passando pelo problema.